Felicidade a todos, pessoal. O que você entende por decomposição? O que é decompor um número? Quando você fala lá, decomponha um número em fatores primos, o que é decompor um número em fatores primos? Eu sou Renato Araújo, você está no canal Matemática DPM e nós vamos falar um pouquinho sobre essa ferramenta que é a decomposição de um número em números primos. Muito bem, pessoal. A decomposição em números primos, ela nos fornece uma ferramenta que a gente usa em todo o Fundamental 2, em todo o ensino médio. Inclusive, é uma prática que a gente utiliza muito para cálculos, né? Principalmente quando nós falamos em raízes, né? Raízes que não são exatas. Então, a gente utiliza essa ferramenta também. Além do MMC, não sei se vocês lembram, mas o MMC também utiliza essa prática da fatoração, da decomposição em um número, né? Então, pensando na própria palavra decomposição, pessoal, a decomposição é da própria palavra mesmo, né? É você pegar um objeto e decompô-lo, né? Você vai destrinchar ele em várias partes. Com relação à decomposição de um número, é a mesma coisa. É você pegar um número e destrinchá-lo em várias partes. Só que essas partes têm que ser em números primos. Ah, eu não lembro o que é um número primo. Já convido você a assistir nossa aula de divisão, que fala lá sobre os números primos. Tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho sobre essa prática aí dos números primos, por exemplo, como que você escreve o número 20? O 20, normalmente, a gente escreve assim, né? O 2 e o 0. Né? Agora, como é que eu poderia escrever esse 20 em fatores primos? Lembre-se, pessoal, que quando eu falo em fatores, eu estou falando de uma operação matemática em específico. Que é qual? A multiplicação. Então, é escrever o número 20 em multiplicações, tá certo? Lembre-se que fatores, né, quando você fala em fatores, vem de fator. E fator é relacionado à multiplicação. Tudo bem? Então, é escrever esse número 20 em multiplicações. Só que, nessa multiplicação, tem que envolver os números primos. Tá certo? Então, eu tenho que escrever o 20 apenas em números primos, não pode ser nos outros números. Então, o que a gente faz? Bom, a gente pega lá o número 20, pega o número 20 e fatora. O que é a fatoração? A gente vai dividindo esse número 20 em números primos até chegar no número 1. Então vai ficar isso daqui. Ó. O 20, ele é par. Então lembre-se lá dos critérios de divisibilidade. Todo número par, ele é divisível por 2. E outra, o 2, ele é um número primo. Tá certo? Aí você vai fazer 10 dividido por 2. Lembre-se que divisão por 2 sempre é metade de um número, que vai dar 10. Certo? O 10 também é par. Eu consigo dividir por 2 de novo. Então, 10 dividido por 2 vai dar 5. O 5, pessoal, ele também é um outro número primo. Então, o 5 ele não é divisível por 2. Né? Quando eu falo que não é divisível, não é que não dá para dividir. Mas é que o 5 dividido por 2 não dá exato. Tá certo? Então, o 5 dividido por 2 não dá exato. Por 3 não dá exato. Por 4 também não. Inclusive, o 4 não é primo. Né? O único que dá para dividir aqui é o próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar esses números aqui que eu coloquei, todos eles são primos, números primos. E se eu multiplicá-los, eu volto para onde? Se eu multiplicar isso aqui, vai dar o 20. E tem que voltar, pessoal. Se não voltar para o 20, alguma coisa aqui a gente fez de errado. Tem que voltar para o 20. Isso quer dizer que o 20, eu posso escrevê-lo como 2 vezes 2 vezes 5. Tá certo? Então eu consigo escrever como 2 vezes 2 vezes 5. Além disso, eu ainda consigo escrevê-lo simplificando essa parte, né? Simplificando isso daqui. Mesmo porque, pessoal, isso aqui é uma multiplicação. O que resume uma multiplicação? A outra operação matemática, que é a potência, tá certo? Então, esse 2 vezes 2 eu ainda posso escrever como 2 elevado a 2, ou 2 elevado ao quadrado, vezes 5. Então, pessoal, isso aqui é uma outra forma de representar um número 20. Ou seja, é o 20, só que em fatores primos. Tá certo? Tudo bem? Bom, pessoal, olha só o outro número, o 32, por exemplo. Como é que eu escrevo o 32 em fatores primos? Bom, mesmo processo. Você vai pegar o 32 e você vai dividi-lo em fatores primos, em números primos, né? O 32 é par. Normalmente a gente divide por 2, porque é divisível. 32 dividido por 2 é a metade do 32, que é 16. O 16 é par, divide por 2 de novo, que vai dar 8.
O 8 é par, que divide por 2 de novo, que dá 4. O 4 é par, que é divisível por 2. E por 2, que vai dar 1. Tudo bem? Então, o 32, pessoal, eu consigo colocar vários fatores do 2 lá. Logicamente que se eu multiplicar esse bando de 2 que está aqui, eu volto para o 32. E tem que voltar. Se eu não voltar, é porque alguma coisa está errada. Isso quer dizer, pessoal, que o 32 eu consigo escrevê-lo como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fatores do número 2, tá certo? Lembre-se que, como eu tenho vários fatores multiplicados iguais, né? Fatores iguais, eu ainda consigo simplificar essa multiplicação. O que resume uma multiplicação? A outra operação matemática, que é a potência, como nós falamos, né? Isso quer dizer que eu ainda posso escrever como 2, porque é o número que se repete, elevado a 5. Por que elevado a 5? Porque são 5 fatores do 2. Isso quer dizer que 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 32. É uma forma simplificada do 32. Tudo bem? Bom, pessoal, essa ferramenta que a gente utiliza bastante para cálculos em diversos contextos, tá certo? Inclusive para outras disciplinas também. Bom, obrigado aí pela aula. Não esqueça de deixar o seu comentário, nos seguir no canal Matemática DPM e até uma próxima.